Vamos começar repercutindo a nossa enquete do dia de ontem para também repercutir a enquete do dia de hoje. Olha, a enquete do dia de ontem não teve muita participação, não. Por que será, hein? Por que será que não teve muita participação? O pessoal não está muito interessado no que vai acontecer com o PT. Acho que é isso. Acho que é isso que aconteceu no dia de ontem. O pessoal não quis votar em quem seria aí o provável substituto do Lula hoje, né? Se precisasse substituir o Lula hoje, quem seria o seu substituto natural aí no PT? Teve pouca participação na nossa enquete do dia de ontem e brincando aqui, né? Mas certamente o pessoal não está muito interessado em votar nos rumos do PT, não. Olha, 38,5% votaram em Fernando Haddad, que ele seria o substituto hoje natural, ele como ministro do planejamento da economia, na verdade, né? Planejamento é a Tebet, mas o Fernando Haddad, então, é que teve a votação mais expressiva dentre aqueles que votaram, 38,5%. Depois, com empate aqui, 17,9% o Alexandre Padilha e o Aloysio Mercadante ficaram empatados. O Guilherme Boulos ficou com 15,4% e depois nós temos ali a Gleisi Hoffmann e o Paulo Pimenta, que ganharam aí uma votação menor. O Paulo Teixeira nem apareceu aqui na pesquisa, ninguém votou no Paulo Teixeira. Mas enfim, quem ganhou aqui a enquete, que seria o nome natural a substituir o Lula numa possível falta dele, seria o Fernando Haddad. Obrigado para você que votou e participou. E hoje, a nossa enquete do dia de hoje, que já daqui a pouquinho aí você já está recebendo nos grupos de jornalismo aí da Rádio Cultura de Timbó, está falando sobre o debate que aconteceu ontem, o primeiro debate para a presidência lá dos Estados Unidos. O debate da CNN entre Joe Biden e Donald Trump foi o primeiro da disputa presidencial de 2024, revivendo o confronto entre o democrata e o republicano pela Casa Branca. Em um evento histórico, esta foi a primeira vez que um presidente em exercício e um ex-presidente debatem nos Estados Unidos. Na sua opinião, quem vencerá as eleições nos Estados Unidos? Aí tem as duas opções, claro, Joe Biden e Donald Trump. Você vota, você participa, você interage, dá a sua opinião a respeito do que deve acontecer lá nos Estados Unidos para essas eleições que acontecem ainda esse ano. E Joe Biden, no debate ontem, estava perdido, assim como esteve durante todo o exercício do seu mandato ali como presidente dos Estados Unidos. Ele tem sido, né, só uma figura decorativa ali dos democratas, de fato. O Donald Trump também já está com uma idade avançada, cheio dos problemas aí também com a mídia, com os opositores, enfim, e é o provável, né, é o candidato dos republicanos. Tinha outras alternativas, tinha a renovação no partido, mas como acontece aqui no Brasil também, onde esse antagonismo, por exemplo, entre Jair Bolsonaro e Lula é o que comanda aí o mote político no país, e parece que lá se criou a mesma situação entre Joe Biden e Donald Trump. E com isso ficam ali os dois na disputa, independentemente das condições físicas e mentais, por exemplo, que o Joe Biden parece que nem condições mentais tem mais de governar os Estados Unidos. Mas vamos lá, você vota, você participa aí na nossa enquete do dia de hoje, dando a sua opinião de quem deve vencer então as eleições por lá. E nós vamos prosseguindo por aqui. A comunidade do bairro São Pedro Velho agora tem asfalto. O primeiro trecho concluído e entregue à comunidade conta com 500 metros de extensão. Além da pavimentação de asfalto, outras obras foram realizadas para complementar. Foram realizadas também as sinalizações viárias com a pintura das faixas, instalação das tartarugas para sinalizar à noite e a pintura dos meios-fios também em toda a extensão da rua São Pedro Velho, além da instalação das placas de trânsito.
A comunidade também recebeu a arborização desse primeiro trecho de asfalto. Ao lado da via foram plantadas gramas que garantiram um visual ainda melhor para a localidade de São Pedro Velho. Muito bem, obra importante acontecendo ali no município de Rodeio. São Pedro Velho que agora está virando novo. Tá virando novo, No nome não vai mudar, né? Mas na estrutura... Na aparência, dando uma estruturada na sua aparência, uma reestruturada na sua aparência lá, o São Pedro Velho. Vai chamar a namorada logo. Muito bem, vamos falar do evento que aconteceu na noite de ontem aqui na cidade de Timbó. Timbó recebeu o craque Diego Ribas, que começou sua carreira no Santos e juntamente ali com o Robinho se destacaram no Santos. Foi da seleção brasileira, sempre foi muito inteligente. Diego Ribas sempre se destacou pela sua inteligência como jogador e também quando falava com os repórteres, sempre demonstrou ser um jogador diferenciado nesse aspecto e foi para o Flamengo, enfim, encerrou sua carreira no Flamengo e ontem esteve aqui na cidade de Timbó, não veio para cá para falar de futebol, não. Claro que o futebol fez parte da vida dele e ele usou o futebol para passar lições e aprendizados para os empreendedores aqui da cidade de Timbó, para a vida das pessoas que também participaram, que não eram necessariamente empreendedores, mas que participaram lá da palestra do Diego Ribas. E a Rádio Cultura esteve presente lá com a Júlia, e a Júlia conversou lá com o Diego Ribas e a gente vai mostrar para você essa conversa que a Júlia teve com ele rapidamente. Então a gente conversa agora com o Diego Ribas, que está aqui em Timbó nessa noite. Diego, conta pra gente sobre voltar agora para o Flamengo com esse novo projeto lá nos Estados Unidos. Bom, na verdade isso é uma parceria com as escolinhas de futebol do Flamengo, né? Nós estaremos ali proporcionando um dia especial para os garotos e seus familiares lá nos Estados Unidos e vai ser um prazer enorme, faz parte da minha missão, ter esse contato com os jovens, de alguma forma agregar ali na vida deles. E Diego, a camisa 10 do Flamengo que está sem dono, qual que tu acha que vai ser o futuro dela? Bom, na verdade eu não sei, camisa 10, a camisa do Flamengo já é muito especial, a 10 ainda mais. E eu tenho certeza que ali está cheio de craques prontos para vestir essa camisa e honrá-la. Eu fico na torcida para que isso aconteça da melhor forma. Diego, agora eu vou te pedir para deixar um recado aí para os ouvintes da Rádio Cultura que nos escutam. Pessoal, bom, é um prazer estar aqui com vocês. Desejo tudo de bom a todos, que vocês vivam o melhor, enfrente todos os riscos para ir em busca dos sonhos de vocês. Porque uma coisa é certa, não vamos realizar todos os nossos sonhos, mas ir em busca de cada um deles vale muito a pena. Nunca volta vazio. Desejo a todos sucesso. Deus abençoe. Muito bem, esse foi o Diego Ribas, rapidinho, né? Uma conversa rapidinho ali com a Júlia, ontem à noite, antes, né, de iniciar a palestra, aí o Diego Ribas recebeu a imprensa para conversar com a imprensa, e a Júlia esteve lá representando a Rádio Cultura de Timbó e teve essa conversa rápida lá com o Diego Ribas, que após receber a imprensa, fez a sua palestra. Olha, o Parque Beto Carreiro World encerra o zoológico após 30 anos. Foram, na verdade, 32 anos de história. E depois desse tempo, o Beto Carreiro World está fechando o zoológico do parque. O encerramento da visitação no local ocorreu a partir de ontem, quinta-feira. O Beto Carreiro World se despede do mundo animal, um espaço que nasceu do profundo respeito e carinho que o saudoso Beto Carreiro tinha pelos animais. E realmente, quem já esteve lá, quem já passou lá pelo Beto Carreiro World, já se deparou com o zoológico, né? Com os animais que tinham lá, enfim, todo o tratamento que era recebido pelos animais. E a decisão de encerrar o zoológico foi tomada pela própria empresa, depois de um longo entendimento de que os animais precisam de um ambiente mais próximo ao seu habitat natural, né? Então, aqui nas palavras do presidente do Conselho Administrativo, Alex Murad, temos muito orgulho e respeito por toda a história que tivemos com os animais. Meu pai, Beto Carreiro, tinha uma conexão incrível e nos inspirou a cuidar, preservar e amar cada um deles. As gerações mudam e hoje entendemos que é mais significativo receber os animais que nos visitam espontaneamente, como capivaras e pássaros migratórios, do que manter espécies selvagens dentro de um parque temático.
E aí que também está uma discussão, né? Esses animais, apesar de serem selvagens, muitos deles são resgatados de circos, resgatados de situações aí em que estavam feridos na natureza, que não teriam como continuar na natureza, e agora simplesmente botar esses animais em seu habitat natural, na verdade, representa um risco, né, para a vida deles. Mas, enfim, decisão tomada aí pelo Beto Carreiro World de encerrar as atividades do zoológico. Certamente muitos animais não têm como retornar aí para o habitat natural, mas eles devem colocar certamente em espaços mais apropriados. Ou em outros zoológicos, né? Justamente outros zoológicos que tenham mais condição do que eles têm. Não que o Beto Carreiro não tenha condições, mas o foco deles, né, não está mais sendo essa questão. Está sendo o entretenimento, os brinquedos, estão investindo bastante em outras áreas ali que não seja o zoológico. E isso também pode ter certeza que esse discurso, né, a gente gosta bastante do Beto Carreiro, já fui várias vezes lá, mas esse discurso de que vou botar os animais mais perto da natureza tem a ver também com, certamente, que como o parque tem investido muito em atrações, né, tecnológicas e os brinquedos, enfim, certamente o parque zoológico tem ficado relegado ali, não deve estar mais tendo tanta audiência das pessoas que vão por lá, e com isso o que acontece, olha, também deve fazer parte da decisão isso, né? Porque se o zoológico estivesse contribuindo bastante para o faturamento da empresa, aquilo é uma empresa. E aí certamente eles não iam simplesmente se desfazer dos bichos, né, que estão por lá. Mas o fato é que certamente as pessoas hoje vão para ir naqueles brinquedos, montanha-russa, Fire Whip e outras atrações que tem que pegar fila, e o zoológico deve estar ficando relegado aí ao segundo plano, poucas pessoas, e aí não vale a pena manter toda aquela estrutura se as pessoas não estão frequentando o zoológico lá do parque. Certamente tem um ingrediente econômico nessa decisão também. Com certeza. E olha, falando em ingrediente econômico, Lula sanciona a taxação de compras internacionais de até $50 após criticar a medida. O presidente Lula se reuniu com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, nomes bonitos, né? O Conselhão, no Palácio do Itamaraty, nesta quinta-feira. Durante o encontro, Lula sancionou o projeto de lei que cria incentivos para a indústria automobilística, conhecido como MOVER, Programa Mobilidade Verde e Inovação. O projeto sancionado por Lula inclui medidas para as indústrias automobilísticas, como a taxação de importados, ou seja, vai dar uma proteção aí para a indústria nacional, e isso é um risco quando começa a fechar o mercado com taxação adicional para os importados, né? Um certo tipo de protecionismo que deixa a indústria nacional, num primeiro momento, protegida, porém deixa desprotegida, porque daí fica parada, né? Tô bem aqui, o governo está me ajudando, e aí o resto do mundo se desenvolve rapidamente, e aqui as indústrias ficam paradas sob os apoios do governo. Por isso que a abertura de mercado é sempre muito boa, a concorrência é sempre muito boa, porque faz as indústrias terem que se moverem, né? Portanto, o programa aí, Mover, deveria deixar aberto o mercado para as empresas realmente ter que se mexer. Mas está vindo aí um certo protecionismo à empresa nacional quando taxa o produto que vem do exterior. E a China é um dos principais países atingidos, né, por essa taxação. Tava louca aí mandando o que dava antes de começar essa taxação de veículos aí movidos a energia, por exemplo, e congestionou os navios, aumentou com isso as taxas de transporte marítimo. Enfim, é uma situação que mexe com o mercado. Mas essa situação aí das taxas das blusinhas, que é o tema da matéria, mesmo não sendo o foco principal da proposta, estava lá inserida, né? Inseriram a taxa das blusinhas nesse projeto que era do ramo automobilístico, que não tinha nada a ver com peixe, mas deram um jeito, precisavam aprovar isso, o governo precisa arrecadar, é um leão para arrecadar, e incluíram então essa questão da taxação das blusinhas nesse projeto maior aí de apoio à indústria automobilística. E o Lula falou mal, criticou a medida, mas aprovou a medida então, e a partir dessa aprovação
a partir até $50 também taxação aí dos produtos que são comprados nesses sites internacionais como o Shopee e outros que por isso que são conhecidos como os sites aí a taxa das blusinhas. A taxa das brusinhas, então, passa a valer a partir do dia 1º de agosto para as pessoas físicas aí que comprarem no exterior. 1º de agosto para o desgosto das pessoas que compram nesses sites aí. Olha, o agente de Polícia Federal, Clésio Leão de Carvalho, foi designado para o cargo de adido policial federal adjunto na embaixada em Londres. Clésio foi responsável por assistir e fazer um relatório dos vídeos de uma confusão envolvendo a família do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no Aeroporto Internacional de Roma, em 2023. Uma primeira análise da Polícia Federal sobre o episódio pediu o arquivamento do caso, mas um novo delegado foi designado para finalizar as investigações e, com base no laudo de Carvalho, a corporação indicou Roberto Mantovani, filho de Andréa Munarão e Alex Zanata Bignotto, por crime de calúnia contra Moraes. O cargo de adidância tem mandato de 3 anos e o agente vai receber ajuda de custo entre apenas R$38 mil a R$115 mil para mudança de endereço na ida e novamente na volta, além do salário em dólar. A indicação de Carvalho para o posto em Londres já estava prevista em uma série de mudanças de cargos no exterior. Pois é, né? Vejam só, esse assunto ali foi indiciado, essas pessoas envolvidas nesse caso lá no aeroporto de Roma foram indiciadas. Depois a Polícia Federal pediu para arquivar o caso porque não havia provas contundentes de que eles realmente tivessem agredido, porque essa era a alegação inicial de que o filho do Moraes ali teria sido agredido. E aí a Polícia Federal pede arquivamento, mas não contente com o pedido de arquivamento, foi lá, aí foi indicado um outro delegado, que é o Clésio Leão de Carvalho, de repente, não, foi indiciado, com base no relatório dele, foram indiciados ali os envolvidos. E aí, do nada, ele ganha uma promoçãozinha, né? Vai ganhar aí de 38 a 115 mil só para fazer a mudança, depois para o retorno, e o saláriozinho em dólar. Será que é? Será, né? Não estou dizendo que é, longe de mim afirmar, mas será? Pode ter a possibilidade de ser uma recompensa, né? Quem sabe? Por ele ter feito esse relatório aí que acabou indiciando e tirando, né? Porque se de fato fosse arquivado, como a Polícia Federal inicialmente pediu, depois de analisar os vídeos, a narrativa do Alexandre de Moraes cairia por terra, né? Mas é o Alexandre de Moraes, então sabe-se lá. E para a gente encerrar o nosso giro de informação, nós vamos colocar agora o comandante da Polícia Militar aqui da nossa região, do 32º Batalhão da Polícia Militar. Ele fez um vídeo e colocou nas suas redes sociais falando de como a polícia vai agir a partir de agora, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o porte de maconha em até 40 gramas. Vamos acompanhar o que ele falou, que é importante. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou o Tenente Coronel Mário, comandante do 32º Batalhão de Indaial. Eu estou aqui no dia de hoje para fazer um breve esclarecimento sobre a recente decisão do STF relacionada ao porte de maconha. Eu gostaria de dizer que o porte ou consumo de maconha continuam proibidos. Então, se você for abordado fazendo uso de maconha, portando maconha, independente da quantidade, ainda vai ser lavrado um boletim e ainda vai ser realizada a apreensão da droga. O que a decisão do STF modificou é em relação à aplicação de pena posterior, que não vai mais ter natureza criminal, mas que fique bem claro que o porte ou consumo de maconha continuam proibidos. Até 40 gramas e também com essas plantas fêmeas ali que foram colocadas nessa decisão, ele vai ser criminalizado, ou seja, ele não vai para cadeia.
continua sendo proibido, essa droga vai ser retirada, né, de quem estiver portando ela, vai ainda ser lavrado um termo circunstanciado, essa pessoa, são as palavras aqui do nosso comandante, vai ser lavrado um termo circunstanciado, essa pessoa aí provavelmente vai ter que ainda prestar algum tipo de serviço comunitário, porque ainda continua proibido o porte, mas o que acontece é que existe um limite para determinar quem é traficante ou quem não é traficante. Essa é o que deu para entender aí também dessa situação que o comandante colocou. Então, a partir até 40 gramas, não é considerado traficante, não é criminalizado, não pode ser preso, não vai pagar pelo crime lá na cadeia, por exemplo. Agora, não vai para o fórum, né? Não vai para o fórum, exatamente, não chega aí a ir para o fórum e não corre o risco de ir para a cadeia esse que for pego com até 40 gramas. Agora, 40 gramas,1, aí já... Não, e um adendo, né? Se você, por exemplo, se for pego com 40 gramas, mas for observado que tem atividades ali que são comuns na traficância, tiver balança, tiver dinheiro solto, aí também, como já é considerado tráfico, né? Vai preso também. Pode ser a última tochinha da maconha aí que estava sendo vendida, que dava ali a menos de 40 ou 40 gramas, mas encontrou ali, como o Juliano falou, balança, dinheiro, lista de entrega, enfim, aí também pode ser considerado. Agora, somente a droga e nenhum indício adicional, aí só assina o termo circunstanciado, vai ser chamado ali só para prestação de serviço comunitário. Ou só uma advertência, ou também só advertência. Enfim, situação é essa, com relação momentaneamente é essa, o Congresso está se mobilizando também a respeito. Vamos ver, a gente vai informando aqui sobre as cenas dos próximos capítulos nessa situação aí da descriminalização das drogas.